Olá, hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, assim, bem poderosa, talvez até um pouco incômoda para alguns, sabe? A ideia de que o que uma pessoa faz pode sim ter um impacto grande no grupo todo, especialmente num contexto de fé, né? E vamos olhar para uma passagem bem específica para isso. Exato. Estamos falando do livro de Josué, capítulo 7, a história de Acã. Isso. Nossa ideia aqui é investigar a fundo essa narrativa, entender o que aconteceu com Acã, por que a desobediência dele foi tão devastadora e o que isso nos diz sobre responsabilidade mútua. Qual a lição para hoje, né? É uma história forte, sem dúvida, e com muitas camadas. O ponto central é Josué 7, versículos 10 a 12. Israel tinha acabado de sofrer uma derrota inesperada e Josué tá no chão, arrasado. E aí Deus responde, diz assim: Levanta-te, por que estás prostrado assim sobre o rosto? Israel pecou. Olha isso, Israel pecou e violaram a minha aliança, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, dissimularam, puseram debaixo da bagagem. A linguagem é muito direta. Muito. E continua, pelo que os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos. Viraram as costas. Israel se fizera condenado, já não serei convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. É pesado. É pesadíssimo. E o que salta aos olhos é justamente isso. Israel pecou. Não Acã pecou, percebe? A nação inteira é responsabilizada pelo erro de um só. Sim, isso é contraintuitivo para nossa mentalidade mais individualista hoje, né? Totalmente. A gente pensa, mas como assim? Foi ele que errou? Como a falha de um cara só pode causar uma derrota militar e ainda por cima abalar a relação de toda a nação com Deus? Vamos tentar entender isso melhor. Para entender a gravidade, a gente precisa lembrar o contexto. Jericó tinha acabado de cair. Uma vitória assim, espetacular, milagrosa. Sim, as muralhas vindo abaixo. Exato. E tinha uma ordem divina muito específica sobre os despódios, sobre o que era pego na cidade. Tudo ali era considerado érem, consagrado, devotado à destruição ou ao tesouro do Senhor. Ninguém podia pegar nada para si. Era uma regra ligada à santidade de Deus e daquela guerra específica. Era um não toque, basicamente. Exatamente, um não toque sagrado. Mas Acã, ele viu lá uma capa bonita, importada da Babilônia, viu uns 200 ciclos de prata, que era bastante dinheiro na época, né? E uma barra de ouro. A cobiça falou mais alto. Ele pegou essas coisas e, escondeu. Cavou um buraco na tenda dele e enterrou tudo. Foi uma desobediência direta e dissimulada. Ele trouxe o que era maldito para dentro do acampamento. Uma contaminação, digamos assim. E essa contaminação escondida não ficou escondida por muito tempo nos efeitos, né? Porque logo depois vem a batalha contra Ai, uma cidade pequena. Isso. Depois da vitória sobre a fortaleza de Jericó, eles olharam para Ai e pensaram: isso aqui é moleza. Mandaram só uns poucos soldados. A confiança estava lá em cima. Compreensível até. Sim, mas o resultado foi um desastre. Os homens de Ai não só resistiram como fizeram os israelitas fugirem. Mataram os 36 deles. O texto diz que o coração do povo derreteu. Foi um choque. Um balde de água fria total. E a análise que a gente está vendo aqui conecta diretamente esse fracasso com o pecado escondido de Acã. Não foi só erro de estratégia. A narrativa apresenta como uma consequência espiritual mesmo. A coisa condenada no meio deles quebrou a aliança, a proteção divina foi retirada, a integridade de Israel como um todo foi afetada por aquele ato individual. Entendi. Então a história não tá lá só para contar um caos antigo. Ela serve para ilustrar esse princípio, né? De que numa comunidade, principalmente uma de fé, existe uma teia, uma ligação. O que um faz ou deixa de fazer afeta o todo. E aí que a coisa fica
Bom, fica bem relevante para a gente hoje pensando nas nossas comunidades, igrejas, grupos. Sim, essa ideia de interdependência é muito forte na Bíblia, especialmente no Novo Testamento. Se a gente liga Josué com a teologia cristã, isso fica ainda mais claro. A análise que a gente tem aqui até menciona, por exemplo, a imagem do corpo de Cristo. Ah, de 1 Coríntios 12. Exato. Paulo usa essa metáfora poderosa. A igreja como um corpo só, Cristo a cabeça e cada pessoa um membro. Diferentes, com funções diferentes, mas totalmente ligados. Não tem como separar, né? Não tem. Ele diz lá que se um membro sofre, o corpo todo sofre junto. Se um é honrado, todos se alegram. Não é só simpatia, é uma unidade orgânica mesmo. A saúde de uma parte afeta o corpo inteiro. O pecado de Acã, pensando assim, foi tipo uma infecção que deixou o corpo de Israel vulnerável. Nossa, essa imagem do corpo é muito forte. E traz um peso, né? Uma responsabilidade. Se a gente está tão ligado assim, precisamos ter mais consciência de como nossas escolhas, até as pequenas, as atitudes, a falta de integridade talvez, podem impactar a saúde espiritual, o testemunho da comunidade toda. Com certeza. Não é só eu e Deus. É nós e Deus, e nós uns com os outros. E o material que a gente está analisando reforça isso citando o apóstolo João, né? Sim, as passagens de 1 João. Quais eram mesmo? São mencionadas 1 João 1, verso 6, que fala sobre a incoerência. Se a gente diz que tem comunhão com Deus, mas anda nas trevas, ou seja, no pecado, na mentira, na falta de amor, a gente está mentindo. E isso não afeta só a pessoa, mas a credibilidade da comunidade. A autenticidade, né? Isso, a autenticidade. E depois 1 João 2, verso 9, que foca nas relações dentro da comunidade. Quem diz que está na luz, mas odeia o irmão, na verdade ainda está nas trevas. E odiar aí pode ser muita coisa, né? Ressentimento, fofoca. Exatamente. Qualquer coisa que quebre a comunhão fraterna, João, é claro, a qualidade da nossa relação com Deus está ligada diretamente à qualidade das nossas relações com os outros. Uma coisa reflete a outra. A hipocrisia, num nível, contamina o outro. Entendi. Então, Acã pecou por ação, roubou, escondeu. Mas 1 João fala também de pecados de atitude, de omissão, falta de amor, andar nas trevas. A mensagem é que tudo isso impacta o coletivo. Sem dúvida. Ações e disposições internas. A lição que fica dessa análise toda é um chamado forte para a gente se vigiar. Mas não só por medo da consequência individual, é por consciência do impacto no coletivo. Cuidar da nossa vida espiritual é também cuidar da saúde da comunidade. A responsabilidade é compartilhada. Lembrei de novo, Deus disse, Israel pecou. O problema de um virou o problema de todos. Exato. Isso desafia a gente a pensar. Será que minhas falhas escondidas, minha falta de integridade aqui ou ali, meu ressentimento que eu não resolvo, será que isso, de alguma forma, não está abrindo uma brecha na proteção, na unidade, no testemunho do grupo? É uma pergunta séria. É muito sério, muda o foco mesmo. Então, o que isso quer dizer na prática hoje? Que a gente pertence um ao outro de um jeito muito real, né? As nossas vidas estão conectadas. Isso é lindo por um lado, o apoio, a força juntos. Sim, a alegria compartilhada. Mas tem o outro lado, a consciência de que minhas lutas, minhas quedas, não são só minhas. Podem desanimar e enfraquecer o outro.